Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do Arbcast. Estamos aqui com um convidado muito especial. Quero agradecer primeiro a presença do Fabrício, aqui do banco, e a presença do Vitor, que está aqui conosco. E eu vou começar aqui um pouco. Primeiro, Fabrício, Olá, obrigada pela presença. obrigado. E Sempre bom eu, estar aqui, né? com A gente sempre certeza, aprende muito com os com nossos certeza. convidados, fala um pouquinho mais do banco. É um prazer, sempre. Muito obrigada. Bom, Vitor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente gosta muito de abrir aqui, né, os nossos episódios perguntando um pouco sobre o nosso convidado, além da carreira. Então, se você puder contar aqui, quem é o Vitor? Claro, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com o Banco Arb. Sou o Vitor Dueck, eu tenho 37 anos até então. Sou No papai da dia que está sendo gravado, No dia que eu 37 estou, anos. estou gravando isso, tenho 37 anos, eu sou papai da Malu, uma menininha até então de 7 anos, tá? Boa. Moro atualmente no interior de São Paulo, né? Venho para São Paulo toda semana também, pela demanda em si, obviamente, de trabalho, né? Sou nascido e criado na Moca e atualmente moro no Vale do Paraíba. Bom, na questão muito pessoal, eu gosto muito de viajar, gosto de correr, pratico meus esportes, academia, enfim, acho que tem um equilíbrio, né, entre trabalho, entre Com a certeza. mente, físico, é importante ter isso daqui, ainda mais com toda a rotina caótica que existe, né, do nosso Uhum, mercado. uhum. Então, necessariamente, a gente precisa estar muito bem em equilíbrio com algumas outras coisas e para realmente manter tudo numa questão muito sã, né? Bom, profissionalmente falando, estou desde 2014 no mercado financeiro, né? Quando eu entrei como trainee, no processo de trainee na rede, e desde então vim trabalhando já nesse mercado de inovação financeira, inovação de pagamentos. Trabalhei em algumas instituições, né? Como a própria PayU, a DIC, entre outras. E aí, nesses últimos anos, eu comecei a me especializar muito em Banking as a Service e no Open Finance, a partir do momento que eu estive no Itaú BBA, comecei já a ter os primeiros histórias, né, em cima do Open Finance brasileiro e agora no iniciador também, assumindo a área comercial desde setembro de 23, que eu assumi a área comercial da empresa, até Legal. então uma empresa com 7 funcionários, hoje a gente está com 40, né, Uau. agora Legal. até a gravação desse episódio estamos em 40 e acho que a gente chega aí até o final de 2026, cerca de 60, 70 funcionários dentro da companhia, obviamente por toda a demanda, por toda a expectativa que existe muito forte também em cima do Open Finance, das novas estratégias, que é o que a gente vai conversar também hoje Com aqui com certeza, vocês. com certeza. Legal. E conta pra gente, assim, pra quem está nos assistindo, né, antes de mais nada, assim, contextualizar o que que é o Open Finance? Perfeito. O Open Finance ele veio do primeiro de uma historinha lá atrás com o Open Banking, né? O Open Banking brasileiro ele foi inspirado no modelo britânico. E o que, que seria isso, né? O Open Banking ele tem ali dentro uma fusão de várias estratégias, né? E a estratégia que existe ali de abertura dos dados, né? Colocando o usuário no centro, fala que o usuário ele pode movimentar tanto seus dados, mas também fazer a movimentação financeira, né? Lá fora é muito utilizado o Open Finance e o Open Banking muito nesse sentido, né? O Reino Unido ele foi o primeiro a utilizar esse modelo, né, no mundo, e depois alguns outros países também se difundiram fazendo modelos muito próximos a isso, né? O Brasil foi aquele que mais utilizou dessa estratégia, fazendo com que o usuário possa trafegar os seus dados, né, entre instituições diferentes, mas também poder fazer algum tipo de pagamento, né, que é a chamada de iniciação de pagamento. O que que significa isso? Você conseguir fazer uma movimentação, iniciar um pagamento através de um aplicativo que não seja do seu próprio banco, né? Uhum. Então, ou seja, eu consigo fazer um Pix, né? Ele está sempre no arranjo do Pix, né? Fazer um pagamento através do arranjo do Pix. Fazendo um pagamento no e-commerce sem entrar dentro do meu banco necessariamente para fazer aquele pagamento. Eu posso fazer a movimentação em si, iniciando esse pagamento numa página de checkout de um e-commerce ou dentro do aplicativo do WhatsApp, ou onde você quiser, Ah, mas você já tem essa movimentação. Existe uma figura regulatória para isso, chamada ITP, Iniciadora de Transação de Pagamento. Ela iniciou lá em 2020, mais ou menos 2019 ou 20, a partir do momento que foi constituído o WhatsApp Pay, né? tá O bom. WhatsApp teve aquela função, né, que veio Uhum. antes do Pix e teve aquela guerrinha ainda, Tentou vir antes. tentou vir antes ainda do Pix e teve assim bastante confusão, vamos dizer assim, tá, do próprio Banco Central com o Pix e o WhatsApp querendo fazer algo muito próximo, trabalhando dentro do âmbito do débito, né? E aí o Banco Central teve essa figura regulatória de iniciar um pagamento através do aplicativo, não necessariamente numa adquirente, ou não necessariamente dentro de um ambiente de checkout, o WhatsApp fazendo aquele pagamento diretamente com os bancos, né? Uhum.
Isso funcionou, obviamente isso funcionou, mas não da maneira que se esperava, né? Tá. É a mesma figura regulatória para todas as instituições desde 2020 que desejam entrar dentro do Open Finance brasileiro. Ele iniciou, como eu falei, como Open Banking, né, que era somente para instituições bancárias, e aí o Brasil entendeu e o Banco Central entendeu que instituições bancárias em si era um nicho extremamente pequeno, né? O Brasil ele é gigante no mercado de fintechs. E aí existem fintechs de crédito, fintechs de pagamento, fintechs, enfim, de vários ramos diferentes, vários nichos diferentes, então ampliou-se uma base para mais de, hoje em dia, mais 1.600 fintechs que existem já no mercado Uau. brasileiro, né? Tá. Então são muitas. Aquelas regulamentadas, né, que já estão dentro do Open Finance hoje, são cerca de 800, ou seja, a gente tem realmente um número Sim. bem interessante de instituições, cooperativas, bancos, fintechs, entre outras, que estão regulamentadas e podem utilizar o Open Finance para suas estratégias de pagamentos ou também de acesso a dados, né? Esse é um ponto muito bacana e evoluiu bastante de 5 anos para cá, Uhum. né? O Open Finance brasileiro hoje é um modelo de exemplo de modelo para o mundo inteiro. São mais de 70 milhões até o momento, né? 70 milhões de consentimentos únicos, bilhões de chamadas de APIs todos os meses, né, das outras instituições entre instituições financeiras. Isso é um ponto muito legal. E também, assim, são mais de 110 milhões de compartilhamentos de dados, né? Então, ou seja, está realmente num ponto muito de envergadura desse mercado, Com certeza. mas ainda é muito do início. Por incrível que pareça, ainda é um momento de início desse mercado. Algo muito grande está pela frente, né? E se a gente for acompanhar ainda a curva do Pix, que já é Uhum. gigantesca, com bilhões de pagamentos, né, de números de transações todos os meses, ainda o número dentro do mercado de Open Finance ainda é muito tímido. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade muito maior para ganhar esse campo e são novos métodos, são novos estilos de pagamentos, novos estilos de dados, portabilidade, para facilitar esse mercado. E o Banco Central ele vem facilitando boa parte desse caminho também, né? O que significa facilitar esse acesso também, esse caminho todo? O Banco Central vem incentivando o uso do Open Finance, que é um termo extremamente técnico e as pessoas realmente talvez não entendam, não pegam muito bem o Open Finance Uhum. pelo termo técnico, mas falar de portabilidade de crédito, portabilidade de salário, portabilidade de investimento fica muito mais fácil. E Uhum. a jornada também acaba sendo muito mais simplificada. Em vez de você assinar uma série de documentações para fazer uma transmissão de um investimento de uma instituição A para a instituição B, basta você dar um único aceite e aquele investimento que estava numa instituição A vai para a instituição B Sim. basicamente na mesma hora, né? Então, portabilidade de crédito, a mesma coisa para empresas, para as pessoas físicas, também é o que deve já acontecer agora nesse próximo ano, em 2026. Ou Perfeito. seja, a gente está falando do Open Finance ser aquele agregador, não só de dados, mas também da facilidade do usuário fazer algum tráfego de uma informação, de um pagamento de uma instituição para outra. E de serviço mesmo, né? Então, Exatamente, ampliar a gama de quem participa. com Agora, certeza. essa restrição, a gente tem um potencial muito grande, mas ainda existe uma restrição, um medo. Como você vê isso? Como a gente pode mudar e deixar algo mais acessível e visto e aceito pelo público? E a gente pode falar do público em geral, porque de fato tem muito espaço para a gente crescer. Muito. Por que você acha que a gente não está lá ainda? Assim? O pessoal tem medo? A maioria das pessoas nem mal sabe o que é uma LGPD, e eu já vou perguntar disso mais para frente, né? O quanto a Perfeito. LGPD briga com o Open Finance. Mas primeiro, o que você vê como restrição? É falta de conhecimento? Porque a gente tem menos do que deveria, por exemplo. Vou voltar algumas casinhas aqui com Boa. vocês, né? E pegando um ponto ali dentro, o que foi o Open Finance lá no comecinho, né? As instituições financeiras, os grandes bancos incentivaram muito, né? Falando do Open Finance, trafegue seu dado, traga seus dados para cá, traga seus dados para cá. Tudo bem, você criou uma expectativa gigante no seu usuário, no seu cliente. Naquele primeiro pool de pessoas, né, que compartilhavam os dados, eles esperavam alguma coisa em troca. Não houve. Ou seja, teve uma falha, uma quebra de confiança lá no comecinho das grandes instituições, na hora que elas pediram esses dados, acesso a esses dados de outras instituições financeiras. Pediu o dado, mas não apareceu absolutamente nada para aquele usuário. Ou seja, você já teve uma primeira quebra de confiança ali dentro, Tá. né, há cerca de 3, 4 anos atrás. Logo bem no começo aí do Bem no Open comecinho, Finance. bem Tá. no comecinho. E Primeira aí, impressão não foi muito boa a primeira impressão já não foi pro muito público, boa, né? por mais que o número foi extremamente positivo, foram mais de 25, 30 milhões de compartilhamentos em poucos meses, né? Quando você fala esse compartilhamento, são de pessoas, 30 milhões de pessoas que foram lá e falaram: "Putz, Pessoas. quero usar esse negócio aqui". Tá, Exatamente. foi um Então, número um grande. número extremamente Hã, positivo, né? Foi incentivado, várias propagandas, enfim. aham.
artistas, celebridades pedindo isso, né? Itaú, Bradesco, Santander, entre outros, incentivando isso. Mas peraí, o que eu tive de retorno? Não tive um retorno. Não apareceu nenhum dado específico, não teve um crédito diferente. Por que eu Taxa foi compartilhei? igual. Só entreguei meus dados de uma outra instituição, mas eu não ganhei nada em troca, um cartão de crédito melhor, nada. Ou seja, teve uma primeira quebra de confiança. E antigamente, ainda o compartilhamento ele durava somente 2 anos. Né? Quando deu a quebra dos 2 anos, para você reconquistar esse público, foi um processo extremamente Hum. difícil. Né? Quando houve aí essa quebra mais ou menos em 2024, né? Comecinho de 24, né? Primeiro trimestre de 24, novamente, quando você viu aqueles números vencendo para renovar, teve uma queda e depois teve um aumento novamente de outras instituições aparecendo para receber esses dados para outros casos, né? Então, primeiro, a gente vai falar de uma quebra de confiança, né? Segundo, o termo é extremamente técnico, Open Finance é extremamente técnico, né? O fator Sim. cultural brasileiro, talvez ele não capte muito bem exatamente esse termo. Mas existem termos que estão sendo trabalhados e melhorados na camada de experiência do usuário, né? Existem vários grupos de trabalho. Então, o back-office hoje do Open Finance ele é constituído por várias pessoas, né, em várias áreas diferentes. E essas áreas, elas trabalham desde um grupo de trabalho técnico, experiência do usuário, segurança, de LGPD, de regulatório, jurídico. São vários grupos diferentes, são milhares de pessoas trabalhando isso daqui todos os dias, com mais de 3 ou 4 reuniões por dia para falar do Open Finance e melhorias do Open Finance todos os dias mesmo, tá? Inclusive até de final de semana. Caramba. De vez em quando até mesmo de final de semana, né? Tem grupo, tem conselho, né? Esse conselho responde diretamente ao Banco Central. Enfim, são vários serviços e várias pessoas envolvidas para essas melhorias. Mas sim, a gente teve uma quebra lá atrás e hoje a gente está reconquistando tudo isso, tá? O fato é, a gente está no começo, está na vanguarda ainda do Open Finance no Brasil. Várias estratégias estão sendo adotadas agora, né? Estou falando desse ano de 2025, começaram a adotar as grandes instituições adotando estratégias extremamente positivas, né? E que trazem realmente um resultado de longo prazo e que a gente começa a ver agora em 2026 isso sendo consolidado pelas empresas que se prepararam lá atrás. A gente está percebendo isso com números, já com números de tendências, e é o que a gente fala bastante inclusive para as outras pessoas que estão nesse mercado, né? Enquanto a gente olha no mercado de Pix algo que você consegue fazer quebrar esse mato de uma maneira muito fácil, pô, tinha o mercado de débito e boleto, e eu consigo agora pegar o Pix. No mercado de Open Finance, você está caminhando numa trilha, só que você está fazendo a sua própria trilha ali dentro, né? Não existe um rouba-monte dentro do Open Finance, né? Dados, por exemplo, não existe um rouba-monte dos Não. dados, né? Uhum. Hoje, né, nesse mercado de dados, você tem o quê? Aqueles birôs de crédito. Sim. Mas quem faz a transmissão de dado de uma instituição para outra? É o que o Guia Bolso fazia lá atrás, mas ele também estava quebrando mato ali Exato. dentro, fazendo a E trilha ainda dele. assim era muito restrito, né? Extremamente restrito, né? E aí tinha muito problema, que a gente vai falar também de LGPD. Tinha muito Sim. problema quanto a isso. E hoje em dia o Open Finance ele acaba sendo um quebra-gelo gigantesco nisso também, tá? Então, é um movimento, está crescendo, está aderindo muito mais. Existem várias quebras também muito acontecendo agora na camada de experiência, na camada de PJ também, as grandes empresas querendo entrar no Open Finance, mas tendo diversos problemas para isso. Pessoas físicas também tendo um pouco mais de desconfiança, o que eu vou fazer com esse dado? Por que eu vou usar um método de pagamento diferente aqui dentro, sendo que tem o Pix? Né? E eu vou lá e copio aquele código, tem um QR Code, aparece. Uhum. Mas o que me faria utilizar mais o Pix? Que experiência ela vai me trazer para ser incentivado para isso? E agora existe um movimento muito grande do varejo e das grandes empresas do Brasil utilizando esses novos métodos de Pix para atrair esse público para dentro do Open Finance. Entendi. E agora sobre LGPD, quanto o Open Finance briga com a LGPD e quanto eles são complementares e excludentes? Perfeito, perfeito. O LGPD, né, a regra de LGPD, ela está muito ligada hoje ao que você faz com aquele dado, Sim. né? O fato é, as empresas que estão dentro do Open Finance, elas estão certificadas pelo próprio Open Finance, elas passam por um processo de homologação, de segurança e etc, para testar que aquela empresa ela tem realmente ambientes de segurança para poder constituir aqueles dados que estão com ela. Existe uma zona cinzenta ainda no Open Finance e dentro do Banco Central, inclusive, que fala o que você faz com aquele dado, né? Ou seja, essa instituição que capta esses seus dados aqui, ela precisa deixar muito transparente o que ela vai fazer com aqueles dados também. Então, existem instituições que estão dentro do Open Finance, por exemplo, que ela pede, ela solicita aquele dado, mas você está dando os seus dados para aquela empresa. Uhum. E ela deixa muito bem claro, eu posso fazer
algum passo com esse dado aqui dentro, eu posso oferecer um produto financeiro e etc., com base nesse compartilhamento que você me deu. Sim. Tudo bem. Agora, o usuário precisa estar precisa estar bem claro para ele que esses dados estão sendo transmitidos para isso, né? E essa é a zona cinzenta que existe e está sendo trabalhada agora. Tivemos problemas esse ano, inclusive por conta disso, com 2 instituições, mas isso cabe, obviamente, às pessoas que quiserem pesquisar sobre isso, tá? Tá. Não foi uma questão de LGPD, foi muito mais uma questão de regra de negócios, né? Uhum. Para não deixar muito bem claro. Eu vou dar um exemplo hoje da própria empresa, do Iniciador, que é a empresa que eu represento. No Iniciador, a gente tem telas adicionais quando alguém usa a nossa licença para a captação desses dados. E essa tela adicional é uma tela de LGPD, né, justamente para falar que esses dados estão sendo transmitidos do iniciador para a empresa tal, sendo que ela não pode entrar na questão de reciprocidade, ou seja, se é uma instituição financeira solicitando os dados no Open Finance, ela precisa transmitir aqueles dados também. E uma instituição não pode compartilhar o dado com outra, né? Eu não posso captar meus dados, eu sendo uma instituição financeira, o iniciador é uma instituição financeira homologada, certificada, é uma instituição de pagamento autorizada. Eu não posso pegar esses mesmos dados e transmitir, por exemplo, para o Itaú utilizar aqueles dados. Não pode, tá? Isso infringe as regras. E esse é um ponto também que está sendo muito discutido também pelas instituições. Se eu não posso transmitir, o que eu posso fazer com esse dado? Para quem eu posso transmitir? Qual que é o modelo que eu vou poder atuar? Né? Entendi, Entendeu? entendi. E o papel, assim, da sua empresa hoje, da iniciadora? O que nesse arranjo, né, onde ela entra? Boa. O iniciador, ele, como eu falei, é uma instituição de pagamento e a gente atua em alguns âmbitos diferentes. A gente atua tanto na parte de dados, como na parte de pagamentos, como também na parte regulatória. São 3 verticais diferentes hoje que circulam realmente 360 graus hoje do Tá. Open Finance. Então, hoje o iniciador, ele tem a tecnologia para as instituições ou financeiras e não financeiras acessarem o Open Finance sem ser necessariamente uma empresa autorizada, tá? Hoje eu tenho a tecnologia, ela é white label, ou seja, pode colocar tua marca e etc. E a gente personaliza, inclusive, essas camadas internas para que seja cada vez mais transparente para aquele usuário. Então hoje a gente atua com grandes empresas do Brasil e do mundo, Uhum. utilizando a nossa tecnologia, a gente fica sempre ali por baixo, né? A Tá. tecnologia mesmo, a gente fica como infraestrutura. O iniciador é a infraestrutura dessas instituições financeiras e não financeiras. Numa outra vertical, a gente trabalha também com as instituições que já possuem sua própria licença regulatória. Eu sou a infraestrutura, tal como um core bancário, né? Um core de Banking as a Service e tudo mais. Nós somos o Para Open core Finance. para o Open Finance. Então, Legal. hoje a gente responde com 30% desse mercado utilizam a nossa infraestrutura. E na outra, a parte regulatória, né? E aí é um termo extremamente técnico aqui, que é a parte da fase 3 do Open Finance. Fase 3 é a fase de pagamentos. O que significa isso? Uma outra instituição poder chamar a sua conta para fazer um pagamento, né? Ou seja, você é um banco, você é uma instituição financeira, tem acima de 500 mil contas, necessariamente você precisa estar no Open Finance. Para sua conta ser chamada por uma outra instituição. Então, eu estou lá no Banco Itaú, eu quero tirar meu dinheiro, por exemplo, do Vitor Bank, né? Vamos dizer que o Vitor Bank é uma instituição de pagamento, tem acima de 500 mil contas. Eu preciso chamar na conta do Itaú o Vitor Bank e tirar o dinheiro que está lá no Vitor Bank. Eu preciso ter esse recurso, né? E a gente atende hoje algumas instituições de pagamento e algumas instituições financeiras também, de grande porte, que precisam exatamente desse serviço específico, né? Então a gente não faz somente a parte tecnológica, a gente faz a Tá. parte regulatória, Uhum. de suporte, regulatório também, etc., que facilita esse go-to-market no mercado. Esse é o grande diferencial hoje do iniciador. Bacana. E hoje a gente tem muito cliente IP e instituição financeira. Então, voltar ao ponto que você falou das 500 mil contas. Hoje, a única obrigatoriedade para fazer parte do Open Finance é ser alguém que tem mais de 500 mil contas. E um dos serviços, né? Tá. Hoje, para você fazer parte, é uma questão de pagamentos, se sua conta ser chamada, você tem que ter acima de 500 mil contas, você Você é precisa ter obrigado a fazer parte. obrigado a fazer parte desse serviço específico. Não tem a ver com dados, é somente a parte de receber uma chamada de uma outra instituição para realizar um pagamento. A obrigatoriedade está acima de 5 milhões de contas. Quando você tem acima de 5 milhões de contas, necessariamente você precisa transmitir para você receber os dados do Open Finance. Recentemente, né, acho que no começo desse ano, melhor dizendo, falo recentemente porque o ano passou voando que nem doido esse ano, foi incrível, né? É. 2025 passou voando. É, a gente teve uma mudança, né, desde o ano passado, que as instituições, vou dar exemplos de nomes, né, Banco Inter, C6, entre outros, não estavam no Open Finance. Não eram obrigados a estar no Open Finance. Só que existe uma chamada muito grande para isso. Os usuários queriam. Então eles reclamavam com as instituições, né, e até mesmo conosco, que somos uma ITP, por que o Inter não está? Por que o C6 não está?
E aí houve uma mudança para que eles estivessem, a partir de janeiro até junho, mais ou menos, regulamentados e em produção na sua transmissão também desses dados para outras instituições financeiras. Foi um ganho de escala gigante, né? Porque essas instituições têm um número expressivo de contas, mas até então era obrigatório somente quem era o S1 e S2, né? S1 e S2, para quem Sim. não conhece, né, esses termos, De S1 e banco. S2 são os números, são os bancos que representam o percentual do PIB brasileiro, né? S1 acima de 10%, S2 de 1 a 10%, aí tem S3, S4, S5, são instituições diferentes, né? Cada um representando um percentual do PIB brasileiro. Entendi. Agora, teve em uma trecho em alguma das entrevistas que vocês fizeram pela empresa, falando o iniciador é a rede elétrica dos pagamentos, a camada invisível que torna possível a próxima geração de produtos financeiros. Exato. Ótima analogia. Explica um pouquinho aqui pra gente, o que que é essa rede? A gente entende que nesse mercado do Open Finance, primeiro que não é algo muito factível e muito simples você fazer isso. Uhum. O iniciador hoje está conectado, como eu falei, 360 graus hoje no mercado do Open Finance e acaba tornando a única empresa que faz essas conexões, tá? 360 graus. Além disso, a gente tem uma atuação, entre aspas, política também muito interessante. Então, hoje nós fazemos parte da cadeira do conselho do Open Finance, temos papéis chaves em cada grupo de trabalho, são os GTs, né? Os GTs do Open Finance também. Do Banco Central. Do Open Do Finance, que Open faz Finance parte no do Banco Banco Central. Central. Tá. Né? A gente faz parte desses grupos de trabalho e a gente cria as tecnologias, a gente ajuda a moldar e criar os novos métodos de pagamentos, as novas discussões técnicas de novos serviços que acabam passando pelo crivo do próprio iniciador. Ou seja, a gente tem um papel hoje muito importante dentro desse ecossistema como um todo. Por isso que a Uhum. gente brinca nessas analogias da rede elétrica ou cabo de submarino, né? Muito boa parte desse serviço hoje passa pelo iniciador, a gente acaba tendo uma relevância muito grande. Isso é percebido pelas empresas que contratam a nossa tecnologia e que vêm contratando a nossa tecnologia ultimamente. Enquanto as empresas são mais focadas, por exemplo, em software houses, fazendo Open Finance, ou eu sou uma empresa que faz por exemplo, eu uso minha licença, empresto a minha licença, o iniciador ele trabalha em todos os papéis hoje que são compostos pelo próprio Open Finance brasileiro. Então eu consigo atender desde uma instituição não autorizada, uma instituição autorizada, ou aquela que somente tem uma demanda regulatória. Por isso que a gente brinca e faz essa analogia, existem várias analogias diferentes, né? O mercado de cartões, né? As bandeiras e Uhum. etc. Então a gente tem esse papel também de regulamentação, né? Entrar na parte regulatória também com aquele parceiro, representando ele lá na ponta. Isso é um ponto Entendi. bem legal. Entendi. Legal. Aproveitar que você falou um pouco de empresas autorizadas, não autorizadas, comentar um pouco sobre a recente legislação que saiu do Banco Central, seguindo ali a consulta pública, etc., sobre Bank as a Service. Uhum. E como isso regulou melhor e como a gente, assim, como banco, a gente achou muito positiva a postura. Queria ter um pouco da sua visão sobre isso. Perfeito. A gente também tem muitos serviços de white label para Bank as a Service. Então, são temas que a gente gosta muito de discutir, explorar e esclarecer, né, para que quem de fato presta o melhor serviço tenha melhor mercado e tenha mais regulamentação a seu favor, né? Perfeito. Então, eu queria um pouco da sua visão aí, como iniciador e como experiente no mercado aqui de troca de informações. Como é que vocês Perfeito. viram essa nova regulamentação? Perfeito. Dando um contexto também, outro tipo de contexto também, eu faço parte de um podcast, né? Tenho apresentando um podcast, que é o Café com Bas, né? Que aí mudou tudo pro Let's Pode Money. fazer o merchan agora. Fazendo o merchan Aproveita dele, Pra né? mostrar como ele é experiente. Isso aí, muito bom. E é muito bom o podcast. Que fala exatamente sobre Banking as a Service, né? Então a gente já vem discutindo isso, né, com as instituições desde o ano passado, quando houveram algumas mudanças, né, nesse mercado, e a gente começou a acompanhar isso, chamando essas instituições para poder discutir um pouco mais sobre isso. O lado legal é que essas discussões nutriram boa parte dessas discussões do próprio Banco Central. O Banco Central começou a olhar esses episódios, não estou falando que ele Sim. foi o central, mas obviamente quando você chama as instituições que são aquelas que seriam demandadas, né, por essas novas regulamentações, você tem realmente algo que poderia entrar como discussão, né? E tiveram algumas discussões, foram muito importantes e baseadas, obviamente, em várias discussões que nós já tivemos ali desde o ano passado, que foi a figura das contas bolsões, a figura de capital integralizado mínimo, capital social, mudanças de paradigmas de segurança, compliance, etc., que tudo isso entrou realmente nessa nova regulamentação. Para ficar bem claro, né, a nova regulamentação não tem a ver somente com o ponto de você falar de aumento de capital integralizado, né? Exato. Não é só isso, né? Inclusive,
eu acredito que pode ter outros tipos de papéis ali dentro do Banco Central, e isso foi uma discussão que eu já tive com o próprio Banco Central em painéis, que o papel do Banco Central pode ser um pouco mais primoroso com isso, né? Que poderia ser feito, né? Mas antes vou falar o que teve de impacto. Tá. O impacto que teve, né? Primeiro, várias instituições pequenas, elas vão deixar de existir, né? Sim. Ou porque elas vão deixar o modelo delas de lado e elas vão passar pelo modelo não autorizado, conectando numa instituição autorizada, né? Uhum. Ou seja, tem uma oportunidade aqui dentro das grandes instituições, Sim. né? IPs, SCDs, até mesmo as instituições grandes, poderem prestar sua licença de uma maneira mais flexível, vamos dizer assim, né? Mais flexível, só que entendendo que o papel de segurança é muito forte, ou M&As devem acontecer de uma maneira muito mais corriqueira, né? Ou seja, você deve ter um papel muito forte hoje dessa De consolidação, movimentação, sem dessa dúvida. consolidação de M&As. Isso vai acontecer, querendo ou não, né? Boas instituições inteligentes, inclusive, elas vão deixar de serem aplicadas no mercado porque elas não terão a rentabilidade que é esperada pelo mercado como um todo. E os fundos Verdade. não vão ter interesse, talvez, de aportar nessas empresas, por mais que as ideias sejam muito boas. Ou seja, boas ideias, infelizmente, vão ficar de lado, Pois é. né? Isso deve acontecer, querendo ou não, isso deve acontecer. Mas eu acho que, na minha visão, as instituições que fazem coisas erradas, né, elas não vão deixar de existir por conta de capital. Isso é Não, base. Eles têm exato. dinheiro, né? Teve a Operação Faria Lima, né, entre outras operações que tiveram aí desde o ano passado, bem pesadas, né, e foram notícias bombas aí Com pro mercado certeza. todo. E tinham bolsos bem fundos, né? A gente realmente Muitos, viu, né? muitos, O muitos. dinheiro, não sei, quando você diz o capital, é o dinheiro que ele precisa ter para poder para demonstrar que ele tem esse capital mínimo regulado pelo Banco Central agora para manter essa operação. Se a gente Exatamente. olhar essas da Faria Lima aí que a gente viu um tempo atrás, então por isso você falou, para alguns esse não seria um problema. Não seria nenhum problema, porque o dinheiro tá entrando ali É, dentro e isso não é problema para quem é uma instituição. Ou desculpa, nem a instituição, né? Para é, quem realmente tem realmente capital ali dentro, ele precisa integralizar 10 milhões, 30 milhões, não é nenhum problema. A gente viu isso no mercado de bet também acontecendo. exato. Para você entrar numa parte autorizada, 30 milhões, é uma DARF de 30 milhões. Quem tem dinheiro coloca e É, ponto, né? Mas aí a discussão que eu tive com o Banco Central foi: por que que a gente não tem, por exemplo, uma sabatina, né, com os próprios fundadores dessas IPs, dessas SCDs, entendendo quais são os reais motivos que elas gostariam de entrar nesse mercado, né? Hum, E aí fica um ponto mesmo de dúvida aqui dentro, até mesmo de discussão, né? Acho que a sabatina, ela já acontece hoje, já existe uma sabatina, mas eu acho que uhum, ela é muito leve, sendo bem tá. sincero, eu acho que muito leve. Entrar no contexto histórico daqueles profissionais que estão ali dentro, pode talvez diminuir um pouco mais ou retardar um pouco mais a entrada daquelas instituições que podem ser mais suspeitas nesse mercado, né? Para o mercado de ITP, para o mercado de Open Finance, isso é extremamente positivo, sendo bem honesto com vocês, tá? O concordo. iniciador, ele teve um aporte recente, então a gente teve um processo já não sabendo que isso ia acontecer, até porque a discussão de aumento de capital integralizado não é uma coisa de que veio de um mês para o outro, Não. tá? Já tem mais de um ano essa discussão toda, É mesmo. já há mais de um Tá. ano o mercado já falava sobre isso, ou seja, desde finalzinho de 24, mais ou Uhum, menos, comecinho de 25, as pessoas já, as instituições já discutiam esses papéis todos, Febraban pedindo, a própria INIT, que é a Associação das Iniciadores de Transação de Pagamento, também discutindo já esse papel e esse aumento de capital. Foi acima do que era esperado, né? O aumento era mais ou menos até 5 milhões, né? O mínimo de 5 milhões, foram para 9 milhões, você tem todo um prazo para cumprir esses 9 milhões de capital mínimo integralizado para instituições de pagamento, SCDs, entre outros. Para o iniciador não foi um baque tão forte. A gente recebeu um aporte esse ano, né, de 6 milhões de dólares, então isso foi muito bom para a gente, mas também a gente já estava preparado previamente para essas alterações regulatórias. Só que isso cai como uma bomba naquelas instituições menores que acabaram de entrar no mercado. entendi. E elas vão precisar correr contra o tempo para poder ter esse capital ou abandonar suas licenças, né? Mas para o iniciador, a gente começa a ver o quê? Uma mudança de empresas que não tinham ou que não têm uma expertise muito forte no Open Finance, vendo isso ser internamente extremamente caro, extremamente custoso colocar novas operações e atualizar toda a parte regulatória, e aí que vem realmente o poderio do iniciador, e é o que a gente vem já se sustentando, como eu falei para vocês, sai de um patamar de 40 funcionários, eu estava 7 até 2 anos atrás, 40 nesse ano e mais de 60 no próximo. Provavelmente essa chamada vem justamente pela complexidade que existe dessa camada de novas instituições e também desse rouba-monte, entre aspas, de outros fornecedores, né, de empresas que contratam outros fornecedores para o iniciador atuar de uma maneira muito mais prática, que é o que a gente faz hoje para algumas instituições. S2, S3 e até mesmo fintechs de menor porte. Entendi. E hoje, assim, você comentou, né, que vocês têm 30% do mercado já pela iniciador.
receberam aí recentemente esse aporte. Quais são os planos da iniciadora agora com esse aporte, esse aumento de pessoas? Hoje é aumentar nosso portfólio de clientes, né? A gente tem uma missão muito grande hoje de trazer as grandes instituições para dentro de casa. O outro ponto também é poder colocar os produtos e serviços hoje do iniciador de uma maneira mais nichada com algumas dessas instituições, ou Uhum, seja, trabalhar serviços, né, que ainda não estão disponíveis, né, pelo mercado, ou as pessoas não conhecem tão bem, como o tá. Pix Inteligente. Eu vou falar para vocês o que que é o Pix Inteligente, o Pix por biometria, entre outros. Eu acho que a demanda acaba sendo muito forte, a tendência em si é cada vez ficar mais forte essa demanda no mercado, né? Pix por biometria ou Pix por aproximação tem uma forte chamada das adquirentes, subadquirentes, entre outros, querendo competir com o Google Pay, né? Tá Sim. bom. Mas também os grandes varejistas entendendo que isso é uma redução de custos quando existe essa vontade de tirar um pouco mais o peso do cartão e trazendo o Pix para dentro de casa, né? E das instituições entendendo que o Pix acaba sendo uma função muito mais rápida de trazer o dinheiro para um crédito, para a função de um crédito, do que propriamente colocar o cartão de crédito como função de transacional. Quando você tem um intermediário, né, com a própria adquirente no meio aqui dentro, você tem um sócio na tua operação, um sócio oculto. Quando você tem um Pix, você não tem um sócio oculto. Você está fazendo uma transação ali dentro de uma maneira imediata, instantânea. E você consegue agregar com novos serviços, novos produtos financeiros. E aí que vem realmente essa estratégia hoje do iniciador, conectando as instituições que precisam trabalhar sua função de crédito de uma melhor forma, com novos métodos mais inteligentes e mais tecnológicos para a experiência do usuário, né? E aí, Pix inteligente, por exemplo, né? Você conecta duas contas da mesma titularidade e você traz aquele saldo, ou seja, fazer um balanço de saldo ali dentro numa única autorização. Então eu tenho conta no Itaú e tenho uma conta no Banco Arb. Pô, legal, mas meu dinheiro está sempre no Itaú. Mas eu quero movimentar pelo Banco Arb aqui dentro, quero fazer uma movimentação de, por exemplo, de câmbio, né? Uhum. De vez eu ficar toda hora pegando meu dinheiro do Itaú e trazendo para o Banco Arb, eu posso fazer uma única autorização e aí eu posso comandar ali dentro uma função de câmbio. Quero trazer R$ 1.000. Tá bom, R$ 1.000 entra pro Arb, ele já faço a conversão Olha ali que dentro. legal, não precisa fazer um Pix para um para depois fazer o processo de câmbio. Não, você já fez uma autorização e aquele vínculo já foi conectado. Nesse momento eu só preciso falar qual que é o valor que eu quero trazer. E é por trás de tudo isso acontece um Pix, uma iniciação de pagamento e um Pix. Isso em questão de segundos, 3, 4 segundos, que é o mesmo tempo de um Pix, né? Sim, Só exato. que você tira aquele processo todo de fazer uma transação de Pix que demora 1 Uhum. minuto e 20 para cerca Loga no de lugar. 10 segundos. Exato. Excelente. É uma parte. Exato. Agora, olhando um pouco da trajetória, do que a gente tem conversado aqui, aí volta um pouco para o pedaço pessoal. Sua visão, quando você estava num banco grande, sobre o tema de conexão, interoperabilidade, Open Finance, Open Bank, etc. E hoje, o que você vê diferente do que era e o que você Muito. enxergava isso? Demais. Tudo evoluiu, né? Mas assim, É. a sua percepção lá atrás, com a cabeça de banco grande, e hoje no iniciador. Perfeito. Enquanto assim, eu tive na operação do Itaú BBA, na primeira operação de Banking as a Service do Itaú BBA, até então gigantesca, né? Quando entrava no tema de Open Finance, você tinha dois pensamentos diferentes ali dentro, né? O que é bom para agregar para o banco e como você consegue vender isso as a Service. A visão do as a Service para um banco ainda é extremamente turva, né? Não é o forte do atual de um banco falando de as a Service, né? Você trabalhar o pagamento, por exemplo, a iniciação de pagamento. Isso não respinga em absolutamente nada. Não é o forte do banco vender esse tipo de serviço para o mercado como um todo. Ou seja, se ele desfoca nesse serviço, ele não consegue atender a demanda que ele tem, né? E a outra é, como é que eu agrego esse serviço aqui dentro, né, que estão trazendo de dados e etc. Como é que eu agrego isso com novos produtos, novos portfólios de serviço para o meu cliente, meu usuário lá na ponta? O banco entende que esses dados eles podem ser trafegados de outra forma. E ele entende até mesmo com concorrência, né? Uhum. Se eu transmito meus dados aqui dentro, eu estou dando poderio para uma outra instituição. Ou seja, eu posso não transmitir, ou eu posso transmitir com falha, ou eu posso colocar outro dado e etc. Não estou falando que isso realmente acontece, mas pode acontecer. Sim. Falhas acontecem, né? Mas tudo bem. O fato é, a visão de um banco para o Open Finance ainda é muito pequena, sendo bem honesto com vocês, né? E quem está ganhando muito campo com isso são instituições menores Uhum. ou fintechs que estão Sim. sabendo agregar muito forte o seu poderio ali dentro, né? O próprio Google Pay está sabendo utilizar isso da melhor forma possível, né? Por mais que agora estagnou o número de usuários utilizando o Google Pay, eles têm um número extremamente positivo, né?
O iniciador hoje, que é líder na parte de pagamentos, né, das chamadas de APIs, soube muito bem trabalhar isso daqui, porque outras instituições entendem com muito valor trabalhar esses novos formatos de pagamentos e até mesmo agregação desses dados que estão trazendo do Open Finance. O fato é que as instituições entendem que isso é um peso regulatório, né? Sim. Só que agora, esse próximo ano de 2026, aí visando também 2027, a grande tendência é que o Open Finance esteja realmente no cotidiano das pessoas, né, das pessoas e empresas, utilizando novas estratégias para você ter um formato de crédito mais barato, como eu falei, de portabilidade de crédito, portabilidade de salário, fazer um método de Pix cada vez mais rápido, e é isso é o que a gente sempre procura, né? O usuário fazia antes um pagamento de uma DOC, uma TED, esperava um dia para receber, ou o próximo dia útil para receber aquele É valor, verdade. né? E era caro. Aí teve o Pix. A jornada já diminuiu pra caramba. Em segundos você já recebia seu dinheiro na conta. Inclusive de final de semana. Mas o usuário sempre quer mais, né? Sim. Ele fica afoito por isso, né? Então como é que eu trabalho isso da melhor forma? Um eterno insatisfeito. Um eterno insatisfeito. E o Mas é banco... isso que move o mundo, né? É. Exatamente. E acho que isso move muita coisa, inclusive, que foi a minha motivação para entrar nesse mercado, né? Eu sempre tive um mantra que é o seguinte: eu preciso fazer algo que impacte o maior número de pessoas, né? O Open Finance ele já vem fazendo esse impacto gigantesco. E se ele vai impactar da nova geração de pessoas, eu me conecto ao Vitor pai. Minha filha de 7 anos, ela vai ser adolescente daqui a pouco. Ela já tem uma conta financeira, ela já tem uma conta bancária, tem 2 continhas que eu já abri para ela e tudo mais. Eu acho legal ter essa educação financeira logo Sem de dúvida. cara. E cada vez mais deve-se procurar tecnologia para isso, para você se conectar com esse novo público. E esse novo público, ele já vai nascer com o Open Finance nativo com ele, aqui na ponta. Se as instituições grandes não entenderem isso, sendo bem sincero, vão ficar para trás. E essas novas fintechs que já estão trabalhando nessa estratégia vão começar a realmente ter novos usuários e esse rouba-monte acontece de uma maneira muito tranquila, né? Nossa. E o que tinha antes, né, essa questão de você ter o poderio do dinheiro, né? Não, mas você está comigo aqui dentro, a principalidade da conta, a principalidade da conta. Já existe essa mudança, já. A tendência dessa mudança para os próximos anos é onde eu estou movimentando o meu dinheiro, por onde eu estou movimentando meus dados, por onde eu estou trafegando meus dados. Essa é uma mudança que já acontece a partir de agora. E existem funções muito bacanas, né? A gente tem um caso de uso que é da conta Meg e a conta J, né? Que é você conectar sua conta dentro do WhatsApp, fazer a movimentação financeira através do WhatsApp. Então, Sim. quero fazer um pagamento para Patrícia. Patrícia, estou te enviando R$ 100 aqui dentro. Eu tenho dinheiro na J, na Meg? Não. Mas eu estou conectado no Itaú, no Nubank, BTG, entre outras. Eu trago meu dinheiro e ele já faz o pagamento para você, né? É a principalidade por onde eu estou movimentando, não por onde eu tenho dinheiro ali dentro, necessariamente, né? Então é isso que as instituições começaram a entender e até as instituições não financeiras começaram a entender também, né? E o ponto é, o usuário cada vez mais vai ficar mais interessado nisso e essa nova geração também mais interessada por onde ele está movimentando o seu dinheiro. Sem Então, dúvida. não necessariamente é o que você tem falado, né? Não é porque eu tô aqui num grande banco, eu sou cliente. Bom, na nossa época, né? Era assim, eu sou cliente há 15 anos, então eu tenho um pouco Vinha mais no de talão de cheque. crédito. É verdade, né? Cliente A gente desde. assinava, né, o cheque, então. E mudou, né? Então, o que você está dizendo é, para nós, cada vez mais, eu acredito que tem gente que está nos assistindo aqui que não necessariamente já tenha tido essa experiência, né? Mas de você poder ter a sua conta e você poder movimentar em uma outra e usando como canal de comunicação o próprio WhatsApp, né? Isso. Então hoje, esse aqui eu ia até te perguntar, me dá um caso de uso real, assim. Então, você acredita que isso, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, isso é a tendência para os próximos anos? É o que nós vamos ver, esse tipo de comunicação? Com certeza. A gente tem esse caso de uso hoje, como eu falei, da Meg e da Jota, que são 2 casos emblemáticos. Vou falar do nosso parceiro a Friday, né? Também. Eu A ia falar Friday disso. também, a Friday É. também é cliente nossa, usa também as Sim, é conexões do Open verdade. Finance como iniciador e fazem, as 3 elas têm a estratégia muito parecida, né? A Friday faz isso para pagamento de contas, né? Então Uhum. esse é um muito, Isso. muito legal. A Jota e a Mega elas fazem de movimentações financeiras e pagamentos em si hoje, né, para outras pessoas físicas, né, jurídicas, entre outros. O fato é, essas instituições elas procuraram esses novos métodos porque isso barateava boa parte da sua operação. Então, a operacional fica muito mais baixo, seu CAC fica muito mais baixo. Exato. Então, você reduz custos indiretos que te trazem inovação e pontos de tecnologia como fato realmente desses novos métodos lá para esses novos clientes que estão entrando na sua base. PMS, por exemplo, eles já entenderam que abrir uma conta é extremamente complexo.
né? Isso há muitos anos a gente já vem falando sobre isso. É muito ruim abrir uma conta com você no PME. Tem que ir na agência, às vezes, assinar documentação, etc. Você está fazendo isso dentro do WhatsApp, Sim, né? Você precisou abrir outro aplicativo para você mandar toda a sua documentação? Não, você fez dentro do WhatsApp, que é um aplicativo que você já usa corriqueiramente todos os dias, só que você está mandando sua documentação de uma maneira super segura ali dentro, porque existem certificados de segurança do próprio WhatsApp, e essa instituição ela está conectada a uma outra instituição para fazer a abertura da sua conta. Funciona super bem. Funciona super é bem esse verdade. ponto aqui dentro. E outra, tem o fator Brasil, né? O fator Brasil seu celular é roubado. E a gente sabe que celular roubado hoje no Brasil, você tem sua conta invadida, você tem seus dados sendo invadidos também, etc. Então, isso quebra um pouquinho desse paradigma também. Você pode não ter mais seu aplicativo da sua conta conectado no seu celular. Pode marqueá-lo, ou você pode ter somente dentro do WhatsApp. Eu uso, por exemplo, Meg J todos os dias, né? Fazer pagamento, né? Minha diarista quando vai lá em casa, eu faço pagamento para ela. Meu cachorro fica no hotelzinho ali dentro, né? Quando eu faço minhas viagens, etc. Faço pagamento por ali, fica muito mais fácil. Eu faço uma chamada ali dentro, uma de voz, ó, faz um pix ali dentro para a Patrícia. Ele já entende que a Patrícia é aquela chave e faz o pagamento já direto. Então são pontos aqui dentro que são facilidades. Isso já vem trabalhando, a gente tem números extremamente positivos com isso. Meg e J hoje representam 3 a 4% de todas as transações hoje que acontecem dentro do Open Finance. Então são casos já de uso de sucesso. E quem são os próximos a utilizar isso, né? Ambientes da Meta estão utilizando isso, essas novas chats, né, de empresas também utilizando esses novos métodos para agregar dados, né, são os PFMs, né, que são aqueles aplicativos de gestão de finanças Uhum, pessoais, utilizando o WhatsApp como forma de comunicação e agregação desses dados, mas também de pagadoria, não? A gente está vendo isso acontecer, né, é e esse é um verdade. ponto muito bacana. A gente tem percebido bastante disso, porque a Patrícia comentou também, a gente tem um parceiro muito bom que é a Friday, e a gente tem investido bastante na parceria, não só pela qualidade, não só porque a gente acredita muito no Open Finance, mas também pelo retorno que a gente tem das conversas com os clientes. Uhum. Então, quando a gente mostra essa facilidade para o próprio cliente PJ ou para o cliente do cliente PJ, né, no B2B2C, isso ganha uma atenção muito grande porque por conta da usabilidade, por conta de, Isso. puxa, isso é algo que eu estou acostumado a fazer. Não preciso entrar, chaveirinho do token, põe lá, põe o QR Code, É muito recebe chato, SMS. né? Isso mudou muito. Então, também por isso, acho que o rio sempre corre para o mar do jeito natural, né? Então, assim, da forma que a gente usa, porque a gente conversa, porque a gente troca mensagem, se a gente puder fazer isso na vida financeira das pessoas, das empresas, isso vai dar certo sempre. Então, por isso que é legal a gente ter esses casos. Por isso que eu te perguntei da visão banco grande e o iniciador agora, e como é que isso tem ajustado a vida das pessoas. Tem alguns serviços financeiros que não estão no Open Banking ainda. Isso. Como é que você vê essa perspectiva da gente ter outros produtos lá, seja de investimento, de câmbio, de empréstimo, etc. Isso é uma Como isso está sendo tendência tratado já. nos GTs? Estão sendo tratados já no GTs, né? Então, o uso do cartão de crédito via Open Finance, Legal. de investimentos via Open Finance. Hoje já existem funcionalidades para isso. Por exemplo, visibilidade de dados de investimentos, você já consegue ter. Visibilidade de câmbio, né? Você já Sim. consegue ter também. Uhum. De conta salário também, o que está sendo cadastrado, o que foi cadastrado para a instituição, daquela conta salário daquela instituição, daquele usuário em si. Acaba sendo algo que confronta, né? Sim. Então, o usuário ele fala, por exemplo, para um supermercadista, tá abrindo uma conta supermercadista ali dentro, quer ter aquele cartão. Ele fala, eu ganho X. Tá bom. Compartilha os seus dados do Open Finance aqui dentro. Pô, você não ganha X, né? Você ganha Y aqui dentro. Então, ou seja, eu não vou te dar um crédito aqui dentro de 5 mil reais, te dar um crédito de 1.000, porque teu acesso aqui dentro acaba sendo um pouco mais criterioso e etc. Eu não posso te dar um limite tão alto aqui dentro. A probabilidade vai ser muito maior de dar um problema muito maior com o seu usuário, Uhum. né? Então, você já tem hoje acesso a esses dados e estão sendo muito positivos. Para a camada de investimento também, né? Se você pega hoje a camada do Web3, né, que é você fazer uma compra de um ativo diretamente com aquela stablecoin, por exemplo, Uhum. né? Você já tem hoje um acesso a fazer um pagamento diretamente àquela stablecoin via Open Finance. Atualmente, como é que você faz uma compra de um ativo? Você faz diretamente numa conta de corretora, Sim. né? Agora, como é que você facilita essa compra, né? Você já pode colocar o Open Finance como fonte aqui dentro sem precisar de uma ponte de uma instituição emitindo um Pix para realizar aquele pagamento. Então Sim. você já tem uma ponta aqui dentro para facilitar essa gestão desses pagamentos. Cada vez mais você tira aquela fricção e faz o usuário ficar dentro do seu aplicativo para fazer um pagamento, né? Legal. Já existe isso.
que está vindo pela frente agora são todos esses pontos para reduzir fricção do usuário, né? Como eu falei, portabilidades, né? Todos esses cenários de portabilidades também. Estava vindo o Pix parcelado, né? Foi reduzido ali dentro da expectativa do Pix parcelado e utilizando a própria rail do Pix, né? A própria trilha do Pix ali dentro do Pix por parcelamento, né? Então, eles tanto mudando as nomenclaturas Caramba. para você não ter a necessidade de você criar mais um produto em que as instituições já utilizam isso da forma do seu dia a dia, né? Então, essas instituições, Buy Now, Pay Later, né, que no Brasil é o crediário das Casas Bahia, que foi Sim. digitalizado, você tem formatos hoje para você mitigar aquela forma de cobrança, que é o Pix automático, né? E o Pix automático está sendo incentivado pelo Banco Central. E super recente, né? Super recente, É. foi em junho que foi colocado em prática. E Uhum. você tem duas formas diferentes de você acessar o Pix automático. Através das instituições financeiras que são participantes diretas ou indiretas do Pix, né? E através do Open Finance. Qual que é a grande diferença de uma para outra? Para quem é uma instituição direta ou indireta, né? Participante direto ou indireto, que são os bancos, enfim, que está na listagem hoje do Pix brasileiro, ele faz realmente, ele oferece o Pix automático para que aquele dinheiro ele caia dentro daquela instituição e ele fique travada, tanto a autorização do usuário como o dinheiro fica dentro daquela instituição. Se ele quiser sair, ele não pode. Ele vai precisar revogar todas as autorizações e fazer novamente se ele quiser mudar de conta corrente, né? Se aquela Sim. empresa quiser mudar a conta Uhum. corrente dele. No Open Finance é o seguinte, você dá uma autorização. Agora, a conta recebedora, você pode mudar a qualquer momento. Pode criar regra de negócio, etc. Então, acaba sendo muito mais vantajoso hoje para o mercado de concessionária, telecom, entre outras, academias, entre outros, que utilizam ali dentro do seu formato de cobrança recorrente, utilizar o Open Finance porque ela, geralmente, ou ela não é tão fiel à instituição, ou porque ela tem mais de uma conta. Ou seja, ela não precisa integrar em 4 instituições diferentes para oferecer o Pix automático. Oferece através do Open Finance, uma única integração, você pode fazer regras de negócio diferentes para você receber esse dinheiro. Legal. E ainda sobre tendência, a gente está meio caminhando para o final aqui. Os convites que te aparecem para falar em palestra, em podcast, Uhum. ainda giram muito em torno do Open Finance? Porque, por que eu pergunto isso? A gente tem muito modismo em algumas coisas, né? Uhum. Felizmente, no mercado financeiro brasileiro, isso não acontece muito porque as coisas são perenes, né? Sim. Nada nasce e morre. Mas eu queria te perguntar muito sobre este... A gente começou a falar isso ali no começo da conversa, né? Mas muito sobre o engajamento e como é que a gente cresce exponencialmente o Open Finance por bem de todos ali em termos de conhecimento. Você sente que esta procura tem aumentado também? As empresas, os meios de comunicação estão mais abertos, interessados a aprender e entender o que é o Open Finance? Vem aumentando bastante, tá? Nesse ano, principalmente, aumentou muito ao que é em relação aos últimos 2 anos, 3 Legal. anos. Enfim, aumentou bastante. De novo, incentivado pelo próprio Banco Central, falando desses termos, né? Até o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos, também continua falando isso, por mais que agora esteja no conselho do Nubank. Uhum. Ele também vem incentivando, é uma voz muito ativa. E essas empresas, esses grupos de mídia, eles vêm procurando realmente as instituições que estão autorizadas, que estão se destacando para poder falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem hoje algumas chamadas, eu mesmo participo de alguns painéis para falar de Open Finance, mas para falar também dessa correlação com o Banking as a Service, com as contas digitais, o impacto que existe em cima disso, e inclusive desses segmentos que estão sendo impactados, né? O mercado de bet, como está sendo impactado, o mercado de câmbio, de remessadoras, entre outras, tudo isso, todas elas estão sendo muito impactadas, DTVMs, entre outras, contas internacionais, estão sendo muito impactadas com novas fontes hoje de negócios através do Open Finance. E sim, a gente teve um aumento muito alto, muito grande, da demanda do Open Finance do que foi de 2 anos para cá, né? E a tendência é cada vez maior, tá? Legal. Muito Que bom. bom. Bom saber dessa tendência. Pois é, a Fico gente feliz. tá chegando aqui ao final. Você falou que o ano passou rápido também aqui, né? Para falar muita coisa, né? Muita. Mas a gente quer te agradecer e Obrigado. deixar um presente aqui de agradecimento Muitíssimo obrigado. por você ter Obrigado. topado aqui participar do Muito nosso obrigado. podcast, Calma aí. Arbicast. Vou colocar Arbicast. aqui, ó. Ver. Boa, mostra o logo. Boa, muito bem. Não vamos mostrar o presente. pra Nossa ele. eco bag. E obrigado pelo seu tempo de novo. Muitíssimo obrigado. Muito bom a gente trocar ideia, aprender, conversar mais sobre temas interessantes, pensar um pouco como é que vai ser o futuro e que oportunidades tem. Com certeza. E eu queria muito que você pudesse dividir com a gente suas redes sociais do iniciador, o que você recomenda as pessoas
acessarem, pode ser LinkedIn, Instagram, etc. Fica à vontade para o próprio Perfeito. podcast. O podcast hoje que eu apresento é do Let's Money, né? Então, o Let's Money hoje tem um portal falando sobre isso, sobre assuntos do Open Finance, assuntos de Banking as a Service, assuntos, na verdade, do mercado financeiro como um todo, né? O Iniciador ele está no LinkedIn, boa parte do que a gente coloca está no LinkedIn hoje, do Iniciador Open Finance, você já tem o acesso ao que a gente faz. Tá. O nosso site também, iniciador.com.br. Minha rede social é o Victor Dueck, meu Instagram é Victor Dueck, Victor Dueck. E também estou no LinkedIn como Victor Dueck também. Meu Instagram é muito mais questão pessoal, vai mostrar muito a minha questão da minha filha, minha rotina com a minha filha ali dentro, mas venho postando também, que eu venho participando de painéis, de Legal. portais, quando a gente tiver também com Ótimo. material, vou colocar por lá também, é Boa, uma honra obrigada. estar aqui com É um vocês. prazer. Foi muito legal mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso, fico empolgado, enfim, com reuniões com clientes, quando a gente participa, às vezes, de um workshop com clientes nossos para entender um pouco mais de potencial, é muito legal, porque a gente passa realmente algo que é paixão realmente do que a gente faz, né? Nem parece que passam mais de 2 anos que eu estou dentro do Iniciadores, 3 de setembro de 23. Foi assim, um processo super natural, gostoso mesmo de passar por tudo isso. E o melhor de tudo que a gente saber que a gente está na vanguarda, né? Ou seja, a gente está Sim. criando Com algo novo. certeza. E tá E no começo, né? tá muito no começo. É. São 5 anos de Open Finance? Sim, mas o ano de consolidação é agora. Então, não só pela questão de mercado, mas porque realmente é gostoso você falar algo que tem um impacto muito forte para as pessoas, né? E a gente passa depois de painéis, etc. As pessoas vêm curiosas, querendo entender um pouco mais. É isso que eu mais gosto, é falar que as pessoas são mais curiosas desse assunto e poder fazer um education, né? Fazer um educacional com essas É pessoas isso. e procurar saber o que que a gente pode impactar cada vez mais. Então, por exemplo, fazendo painéis dentro de faculdades, fazendo painéis dentro de instituições, às vezes que não tem um papel regulatório muito grande, mas ela quer Uhum. saber como é que ela agrega isso, né? Esse é o mais importante hoje, o papel mais importante que a gente vem fazendo hoje no mercado. Muito bom. Nada como boa informação bem divulgada. Exato. Esse é um dos caminhos para a gente evoluir como país e sociedade, né? Então, bacana. É isso mesmo. Tornar Então, acessível algo que não é tão exato. acessível, né? Verdade. Então, obrigado de Né? novo aí por ser tão Obrigado. didático. Então, Obrigado. isso ajudou bastante a gente. Obrigado para você que acompanhou a gente durante mais esse Arbicast. Foi muito bom ter vocês por aqui. Foi muito bom de novo, Vitor, ter você por aqui. Obrigado. Acompanhe as redes do Banco Arb, especialmente o canal de YouTube, onde a gente coloca esse e outros episódios. Tem também o LinkedIn, tem o Instagram. Então, a gente espera contar com vocês por lá também. E fiquem no aguardo que logo mais tem mais dos nossos episódios. Agradecer muito a Patrícia de Muito novo. obrigada. E obrigado, até a próxima. Obrigado, esse foi mais um Arbicast.